Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite. As pessoas já estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um encontro muito especial. Boa noite. Vou fazer uma introduçãozinha e aí eu vou chamar a doutora Fernanda, que é a nossa convidada de hoje. Então, quem nos acompanha sabe que durante as campanhas, né, nacionais, internacionais, a gente faz sempre vários eventos. Então, no mês passado, o nosso foco maior foi síndrome de Down, trissomia do 21. E esse mês, nós estamos fazendo várias coisas relacionadas ao desenvolvimento infantil e o transtorno do espectro do autismo, né, do TEA. E aí nós tivemos essa ideia, vamos fazer um curso no último sábado do mês para profissionais da área de saúde e da educação, falando sobre desenvolvimento. E tivemos essa ideia de convidar a doutora Fernanda para estar conosco falando muito assim para as famílias, né, sobre os sinais de desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. Então, olha, tá todo mundo chegando. Eu já vou convidar aqui, já vou convidar a doutora Fernanda, para a gente não perder tempo, para a gente poder se apresentar também. Tá chegando. Oiê! Ah, deixa eu botar um filtro aqui, gente, que meu dia de hoje merece um filtro. Não dá para trabalhar não. E aí, Bárbara, prazer estar aqui imenso. Muito Tudo bem? Muito boa noite a todas as pessoas aí que estão chegando. Cheguem mesmo. É uma live muito especial, né? Falar de desenvolvimento é sempre desafiador, né? Mas é sempre empolgante também, né? A gente sempre fica naquela expectativa, né? De conseguir ajudar, de conseguir falar e de conseguir trazer informação aí para as pessoas. Exatamente, Fernanda. A gente ficou pensando muito assim, mas é um tema que todo mundo já fala, é um tema batido, mas ao mesmo tempo não. Tem tantas informações, né, que vão mudando com o tempo, vão tendo novidades, e por mais que as pessoas tenham acesso à informação, né, na internet, tem coisas que não têm embasamento científico, né? Então a gente pensou, não, vamos convidar uma pediatra, né, que é estudiosa, né, você é super estudiosa, adora essa parte, né, A gente não pode parar de estudar, né, Bárbara? Não tem como, né? E eu costumo dizer assim, o desenvolvimento infantil, ele não tem não é uma tabelinha simples que a gente vai ticando, né? A gente sabe que tem uma janela, a gente sabe que tem rastreio, então a gente sabe que tem um monte de coisa, né, envolvida nisso aí. Então a gente precisa estar sempre tentando atualizar alguma coisa, porque as informações hoje elas não param de chegar pra gente, né? Eu brinco que só não se atualiza quem não é de fato, né? Porque do jeito que as coisas evoluem, o conhecimento ele chega mais próximo da gente cada vez mais, né? E a gente precisa aproveitar isso para espalhar coisas boas por aí, né? Exatamente. E assim, muito obrigada mesmo por ter de cara logo aceitado, Fernanda, a gente fica muito grata. Então eu vou me apresentar e aí eu passo a bola para você, porque tá todo mundo aqui querendo te ouvir, né? Ai, meu Deus. Enfim. Gente, nossa. Imagina. Então, meu nome é Bárbara, né? Bárbara Vale Ottoni, eu sou fonoaudióloga, psicomotricista e dirijo o Estímulo junto com a Célia. A minha equipe tá toda entrando aí, olha, feliz e contente. Com todo mundo, já vou logo avisando, hein? E aí, gente, o som da Fernanda tá falhando para vocês? Ou só para mim? Peraí, deixa eu consertar aqui. A internet aqui, botar no meu 4G, porque essa hora
Tem muita live acontecendo, né? E às vezes falha. Melhorou bastante. Melhorou. Rola um congestionamento de internet, né? Melhor usar o 4G do que Vamos lá. É verdade. E aí, então, lá na clínica a gente trabalha com infância e com adolescência. Os adultos são orientações, né? Porque não tem como a gente trabalhar com criança sem fazer orientação à família. E por conta disso, nós resolvemos fazer esses encontros aqui, através dessas lives, desde já lá do início da pandemia, para poder estar compartilhando informações, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu não vou ficar falando, fuxica o Instagram, que tá tudo lá, né? A gente não precisa falar muito. Mas posso dizer de carteirinha que todas são excelentes, podem procurar com muita propriedade do que eu estou falando, que eu tenho paciente dividido com todas elas, hein? Pode ir lá, que elas são maravilhosas mesmo. É verdade. Então, muito obrigada, Fernanda. A gente está realmente, assim, construindo essa equipe que já vem junto há bastante tempo, né? Você estava falando agora dessa importância de atualização. A gente tem um grupo de estudo e aí, nossa, são tantos transtornos, são tantos diagnósticos diferenciais que a gente vai ficando doida e só estudando e só dividindo conhecimento que a gente vai conseguindo. Para que a gente precisa organizar a mente, senão a gente fica doido mesmo. Exatamente. Então, com vocês, doutora Fernanda Catarino, pediatra. Vai, se apresenta, Fernanda. Então, muito prazer, para quem eu não conheço, né? É um grande prazer estar aqui. A minha mãe fala que se me derem um microfone, eu saio falando e não paro nunca mais. Então, a Bárbara me convidou para essa live com esse tema maravilhoso. É um tema, como eu falei para vocês, difícil, né? Porque todo dia tem uma atualização, todo dia sai uma tabela nova, todo dia a gente precisa ver coisas novas. Mas a gente está aqui hoje para falar de um tema muito legal, que na verdade, a gente vai falar dos sinais de alarme, né, Bárbara? Que a gente pode comentar com vocês sobre os sinais de alarme. Então, entendam que a gente não vai fazer nenhum atendimento específico a ninguém aqui hoje, né? É importante falar isso. É importante também dizer que a gente vai fazer um apanhado geral, que a gente não está dizendo aqui que está atrasado ou não, mas que é importante a gente falar sobre esse assunto, porque, como a Bárbara disse, nesse momento de pandemia, onde nós estamos obrigatoriamente em casa, percebendo mais as relações familiares dentro de casa, a gente teve, a Bárbara deve concordar comigo, que as meninas estão aí embaixo entrando, e a gente teve um aumento do número de procura e de principalmente percepção pelo lado dos pais e da família e dos cuidadores, e o que eu achei ótimo, tá? Eu não acho isso errado. Muito pelo contrário, hoje em dia todos os estudos e artigos que a gente lê mostram que quanto mais a intervenção for precoce, melhor. Melhor para aquela criança, melhor para aquela família, né? O ganho é muito maior. Então, eu brinco que se é que a gente pode chamar de um lado bom, mas se teve um lado bom da pandemia, foi esse lado da pessoa perceber, né? Das famílias conseguirem perceber que aquilo acontece dentro de casa, não acontece só no Instagram, não acontece só com quem tem a coragem de ir pro Instagram falar isso, né? Então é muito legal que a gente consiga falar sobre esse assunto para tanta gente. Então, gente, Bárbara, como é que você quer conduzir? Me fala aí, eu esqueço que eu tô de convidada. Fala aí. Não, imagina. Então, olha só, nós tivemos algumas perguntas e a doutora Fernanda foi fazendo assim, a fala dela de acordo com essas perguntas que chegaram antecipadamente. Então, eu vou ficar aqui nesse lugar de administração de tempo, de perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente não vai desativar os comentários. Então, aí vocês podem escrever, que aí eu vou te interrompendo na sua fala. A gente faz um bate-bola. Tá, fica à vontade, tá? Bom, eu vou então começar a falar e você também pode me pausar aí, tá? Mas, gente, eu vou começar a falar como eu sempre começo a falar. Em qualquer aula que eu vou dar, em qualquer palestra, a criança. Então, a gente está falando hoje no momento de 0 a 3 anos. E dentro deste momento, do tema dessa live de hoje,
está a maior janela de oportunidades que qualquer criança recebe na vida, que é a janela dos primeiros 1000 dias. Então, se vocês aí ainda não estão familiarizados com esse termo, os 1000 dias, primeiros 1000 dias de vida, eles estão somando, né, os 270 dias que essa mulher fica grávida, mais os 365 dias relacionados ao primeiro ano de vida, mais os 365 dias relacionados ao segundo ano de vida. A soma disso dá 1000. E a gente já sabe que os primeiros 1000 dias de vida, eles são considerados um terreno muito, 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 muito fértil, né? Dentro desse terreno, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, a dimensão do que eu quero dizer, é que olhando para esse terreno, a gente tem que entender que tudo que a gente plantar nesse terreno vai dar certo. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Então, já que a gente tem a oportunidade de estar diante de um terreno muito fértil, a gente tem que aproveitar e plantar coisas boas, que a gente vai conseguir colher frutos pelo resto da vida, tá? Então, isso está relacionado à forma que essa mulher conduz a gravidez dela. Isso está relacionado à forma que esse bebê vai nascer. Isso está relacionado ao aleitamento materno. Isso está relacionado à forma que essa criança vai aprender a comer. Isso está relacionado à interação social que essa criança vai desenvolver, né? E isso está relacionado ao desenvolvimento psicomotor que essa criança também vai desenvolver. Então, é muito importante, Bárbara, e quando eu falo que é muito importante, eu falo, e eu sou chata mesmo diante disso, consultas, é que dentro dessa janela, a gente precisa aproveitar e oferecer o que há de melhor para essa criança, tá? Hoje em dia, não é difícil a gente fazer isso, né? A gente já sabe que todo mundo que come direito é mais saudável. A gente já sabe que a criança que é melhor observada, a mãe percebe mais cedo alguma coisa e ela intervém cedo, é melhor para essa criança. A gente já consegue perceber isso com mais facilidade, né? Mas, infelizmente, os 1000 dias ainda são um motivo de curiosidade para alguém. Sempre tem alguém que nunca ouviu falar sobre isso, né? E isso não dá. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que dentro desse tema que a gente vai falar hoje está, sim, a janela de maior oportunidade que toda criança recebe na vida. Na verdade, toda pessoa recebe na vida, né? Bom, a outra coisa que a gente tem que falar, que a Bárbara também deve concordar comigo e as meninas também, é que família é o grande olho que a gente tem em casa. Não é verdade? Então, quando a gente fala... e aí? Como é que é o comportamento dessa criança em casa? Ela tá falando? Ela tá brincando? Ela tem interesse por isso? Tem interesse por aquilo? Ela já rolou? Ela já sentou? Ela já brincou? Enfim. Entendam que por mais que uma consulta pediátrica demore muito tempo, essa criança chora, essa criança se incomoda, essa criança tá fora do ambiente dela, que ela tá acostumada. Então ela estranha, ela pode ter comportamentos que não são comuns a ela. Né? Então, essa família, ela tem que ter uma relação, né? Médico-paciente, pediatra, mãe, né? Ali muito próxima. Mãe não, né? Família mesmo, né? Muito próxima. Porque essa troca é muito importante. E se a gente não estabelecer essa troca, essa relação médico-paciente muito boa, quem vai ser prejudicado, com certeza, é a criança, né? Então, esse olho familiar... Eu falo lá no consultório, olha, o meu olho vocês são o meu olho em casa, não tenho dúvida disso. Quando você traz para mim um problema, você acende em mim um sinal de alerta, que de repente eu não vou perceber numa consulta. Porque a gente vai ver se tem algum marco ali errado, mas e se não for bem naquele marco, né? Como é que eu vou perceber isso se eu não consigo estar tão próximo dessa criança como eu gostaria? Então não esqueçam disso. O olhar da família, trazer esse questionamento para o seu pediatra, para o seu terapeuta, eu acho que aí se encaixa para todo mundo, né, Bárbara? Eu acho que eu ia até falar exatamente isso, assim, que em alguns casos na terapia também, porque tem muitas crianças, principalmente os menorzinhos, que não tem a reação com o terapeuta que tem com a família. Aí, hoje a gente tem vídeo de WhatsApp, hoje tá muito fácil, né? A gente pede, então grava e me mostra. Porque é exatamente isso, é valorizar a fala dessa família, né?
construção a nossa relação, né? A relação médico-paciente, terapeuta-paciente, terapeuta-família, né? É uma construção. E com a criança não é diferente. Ah, mas ele nasceu com você, por que ele tá chorando? Gente, chorar, estranhar, faz parte do desenvolvimento. Errado seria se ele chegasse aqui sorrindo, viesse pro meu colo e tivesse tudo certo. Não é esse o esperado, né? Então, isso é vale, porque isso é questão de muitas dúvidas entre as famílias, né? Né? Bom, e aí, além disso tudo, né, Bárbara, é muito importante a gente ressaltar que o desenvolvimento infantil, ele tem quatro pilares aí, né? Então, ele vai ter o desenvolvimento motor, vai ter o desenvolvimento cognitivo, na verdade, ele vai ter o motor grosso e o motor fino, ele vai ter o desenvolvimento cognitivo e ele vai ter a interação social. Então, gente, se desenvolver não é uma coisa simples. A criança não nasce pronta e está tudo desenvolvido rápido, conforme a gente gostaria, muitas vezes, que fosse, né? Então, isso são etapas que essa criança vai cumprindo. E a gente precisa orientar a essa família, muitas vezes mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, até avó de primeira viagem, eles não conhecem esse caminho da observação, né? É comum demais, assim, mas eu nunca prestei atenção. Tá bom, eu vou ver então, eu vou olhar então, eu vou prestar atenção. Não é incomum que isso aconteça numa consulta de público, né? Mas você, que é o responsável médico por aquela criança, você tem que saber lidar e mostrar a essa família, ou seja, um material virtual, ou seja, um papel escrito, ou seja, uma fala direcionada a essa família, mas ensinar essa família a perceber algumas coisas. Bom, e aí eu me lembro de uma fala que eu li num livro muito legal de desenvolvimento, que fala assim, gente, atraso não é transtorno. E hoje as pessoas estão com medo de observar os seus filhos e de trazerem questões para os pediatras e para os terapeutas, e enfim, por medo de ganhar um rótulo de transtorno. E aí, muitos já chegam, inclusive, cheios de diagnósticos, né? Já vem até com o diagnóstico assim. Exatamente, cheio de diagnóstico. E o que eu acho mais engraçado, Bárbara, é que isso, ao invés de ser acolhido para aquela família, as coisas que eu recebo aqui no consultório é que isso afasta a família do pediatra, isso afasta a família da escola, isso afasta a família da família. Ou seja, a gente está caminhando tudo errado. A gente está caminhando no caminho inverso, na verdade. Né? Essa criança, ela precisa de uma intervenção precoce cada vez mais para que a gente dê uma qualidade de vida a ela, independente se ela vai fechar um transtorno ou não. E essa criança, ela pode apenas ter um atraso que um terapeuta vai corrigir e não vai fechar transtorno nenhum. Não é? Então, gente, isso tá uma loucura. Isso, de fato, tá uma loucura. E eu acho que... Essa sua fala é perfeita. Né? Porque tem muita... Por causa da pandemia, né, que você ia falar. Por causa da pandemia. E tem muita gente também, assim, que eu percebo, Fernanda, que às vezes vocês dão orientações, né, os pediatras orientam, e a família também tem medo de levar na terapia, porque vai ficar ad eterno fazendo fono, vai ficar ad eterno fazendo físio. Não, vai ver que tem alguma coisa. E às vezes não é nada disso. Esses sinais que a gente, né, que você está falando desses sinais precoces, são exatamente para a gente saber o que é um transtorno, o que é um atraso, porque se for um atraso, ela vai embora e não vai fazer mais terapia. Agora, se for realmente um transtorno, ela vai fazer a terapia, a gente não vai diagnosticar muito bebê, claro, né, muito pequenininho, tem alguns transtornos demoram um pouco mais, mas você não vai perder tempo. Não vai perder tempo. Você vai intervir precocemente, né? É o grande lance da história, né? Todas as vezes que eu vou escrever ou fazer algum post sobre alguma coisa assim, eu tenho muito cuidado em dizer que a única pressa que a família deve ter diante de um atraso ou de um transtorno, que aí eles se juntam, né? É de iniciar as terapias. É o único benefício que a gente tem certeza que vai ser certo. Então a gente não pode deixar passar. A gente não pode deixar, uma vez encaminhado, né? É o que eu falo, né? Uma vez encaminhado para o profissional médico ou outro terapeuta, porque é muito comum
que vocês indiquem. Eu sempre falo, olha, essa criança não está falando, então vamos precisar da fono. Mas lá no consultório eu já aviso, olha, a fono, ela pode precisar do braço da TO, ela pode precisar do braço da psicomotricista, ela pode e vai precisar do meu braço. Porque isso é equipe interdisciplinar, né, Bárbara? A equipe interdisciplinar é aquela equipe que está toda junta, trabalhando em conjunto em prol daquela criança. Então, como você faz isso? Não, eu não ligo de ser taxada de chata, não tenho problema com isso. Mas a partir do momento que eu indico uma terapia para uma criança, eu tenho que entender o que está acontecendo lá, para eu poder evoluir com ela aqui, né? E eu acredito que entre vocês seja a mesma coisa, não é? Com certeza. A fono há 2 meses e não evoluiu em nada. Quem te disse que em 2 meses ela precisa ou ela ia evoluir em alguma coisa, né? E outra coisa que é muito comum lá no consultório, Bárbara, que eu não sei se você vai concordar, como chega aí para vocês, né? É que assim, eu falo assim, olha, então, fulaninha tá precisando de uma psicomotricista nesse momento, por causa disso, disso e disso, e tá precisando de uma avaliação da fono. Essa avaliação da fono, ela vai ser inicialmente uma avaliação, ela vai me enviar um relatório e aí ela vai sugerir que essa criança faça fono, sei lá, 2 vezes na semana, por exemplo. E aí a mãe olha pra mim e fala assim, desculpa. Aí a mãe olha pra mim e fala assim, não, mas olha só, a gente resolveu não levar pra fono e pra psicomotricista, resolveu botar na escola. Então vamos lá, gente. Botar na escola é ótimo para a criança. Ninguém está falando o contrário. Mas só que a escola, ela tem 10 fulaninhos com 10 problemas diferentes. E ela não vai trabalhar o seu filho de forma específica. Ou então a mãe fala assim para mim, não, é porque agora a gente já colocou, doutora. Toda terça e quinta ele vai para a pracinha, conviver com as outras crianças, para desenvolver a fala. Vamos lá. O amiguinho do tamanho do seu filho, ele não é treinado profissionalmente para fazer um estímulo adequado de fono. Não é? Não, você pode passar uns exercícios para eu fazer em casa? Não, eu não sou fono. Quando a gente indica um terapeuta, a gente está indicando um profissional especializado naquele problema que a gente acha que aquela criança está precisando. Então não adianta querer fazer essa moeda de troca entre escola e terapia. Muitas vezes a criança vai precisar de escola, vai precisar de terapia, vai precisar de esporte. Ela vai precisar de tudo isso aí para ela evoluir. E só quem vai conseguir me dizer se ela precisa de fono é a fono, não sou eu. Eu sei indicar. Eu ia até falar isso. Né? Porque assim, desculpa só uma consideração que às vezes na avaliação, quando a gente faz essa avaliação com a criança, a gente não faz a avaliação e faz a intervenção. Não. Nós avaliamos e fazemos uma devolutiva para a família. Muitas vezes, quando a gente percebe que não é um transtorno de fala, não tem questão de motricidade oral, né? Pode ser que a escola junto resolva, ou não. Então, quando a gente faz a avaliação, a gente não pode deixar de pensar nas orientações. Nem todas as crianças que vão para a fono são elegíveis. Por quê? Porque a família muitas vezes precisa ser orientada. Então, às vezes, não é a criança quem entra em atendimento, é a família que é orientada. Olha quanta coisa. E se você for para a escola não vai te orientar nessa especificidade do seu filho com relação à orientação da fono, né? Isso é muito comum, né, Bárbara? Muito comum. É muito comum eles acharem, assim, às vezes você vê que a criança precisa daquilo ali. Já aconteceu lá no consultório de eu encaminhar e da mãe, que as consultas começam a espaçar, né? Então, eu vou ver a criança em 3 meses, por exemplo. Em 3 meses eu falo, e aí, como é que tá na fono? Não, doutora, a gente voltou na escola. E aí, quando eu vou ver, tem 3 meses que essa criança não recebeu o estímulo adequado, sabe? Então, assim, a culpa é da escola? Não, gente, a gente não tá falando isso não, tá? A escola é maravilhoso pra criança, maravilhoso. Mas a criança que precisa de um estímulo profissional, a escola não vai entrar no lugar desse estímulo profissional. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo junto. É aquilo que eu falo, né? Cada um no seu quadrado para ajudar o quadradão. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum com essa criança. Então, é importante demais a gente entender que cada um tem um papel diante de um atraso do desenvolvimento, né? E essa fala, ela precisa ficar na cabeça de quem é mãe, não tem jeito. Em algum momento, seu filho precisar,
Não adianta a gente fugir, porque quem está perdendo é a criança. Não tem outra perda maior do que a perda dessa criança, né? Então, acho que isso tem que ser muito claro, muito claro. E mais uma vez eu falo, isso não é incomum. Não é incomum as pessoas acharem que estão fazendo, eu vou botar na natação, porque ele não está andando ainda. Então, assim, elas fazem umas associações, claro que não é por querer, de jeito nenhum, né? Elas também não são profissionais. Mas, quando a gente indica, a gente precisa realmente ter o retorno daquele profissional, porque a gente acha que aquela criança vai ser melhor atendida ou ter uma melhor resposta com aquela criança em especial, né? Então, isso é importante a gente falar. Muito importante essa fala. Sim, as pessoas estão super elogiando essa fala e compactuando, né? E eu vou dar um exemplo, assim, do que aconteceu agora há pouco tempo, que você indicou um bebezinho, né, para fisioterapia, porque um bebê prematuro que não estava fazendo as trocas posturais, e foram 4 sessões, assim, família fazendo em casa, orientação e tá de alta, né? Então, acho que isso tem que estar muito claro nessa parceria, né, de profissional, de médico, de terapeuta e de família, para entenderem melhor isso, né? E, gente, isso faz uma diferença, assim. Eu falo até em questão para a família mesmo, né? A família, ela se sente tão segura quando esses profissionais, eles se falam, eles trocam informações. Então, quando chega lá para mim, porque eu tive na Bárbara, eu sei, a Bárbara já falou para mim, eu já sei que tá evoluindo assim, assim, assado. Então, isso dá uma segurança e eu não consigo nem mensurar para vocês o tamanho. Então, não dá para a gente tratar aquela criança com 10 profissionais que não se falam, que não se encontram no momento, né? Porque fica perdido, não tem como. A gente também é humana, não conseguir juntar todos os caquinhos se a gente não se unir. E aí é quem perde, mais uma vez, é a criança, não tenham dúvida disso. Com certeza. Uma pergunta que nós tivemos foi da criança que não anda com 1 ano e 3 meses. Se é atraso, se não é atraso, né? Aí você pode ir por esse caminho. De pediatria, né? Eles relatam que a grande maioria das crianças, elas andam entre 12 meses e 15 meses. Então, entre 1 ano e 1 ano e 3 meses. Outros livros de desenvolvimento mais específicos trazem para a gente o marco dos 18 meses, andar livremente aos 18 meses. E aí eu vou passar para vocês como é que eu conduzo isso, né? Então, por exemplo, na consulta de 1 ano, eu faço esse questionamento, né? E aí, estamos andando, estamos em pé, já estamos... Porque às vezes a criança não está andando livremente, mas ela já está andando super apoiada, né? Ela já fica em pé sozinha, né? Então, existe aquela criança, assim, ele não está andando, mas daqui a 15 dias ele vai estar. Sabe assim? E existe aquela criança que não está andando. Não está andando. De fato, não está andando. Bom, como eu conduzo isso, Bárbara? Quando eu recebo no meu consultório ou um paciente meu de puericultura não está andando com 15 meses, ele não está andando firme, ele não está dando passos bem, ele tem medo, ou ele caiu, ou enfim, eu encaminho para o terapeuta, eu encaminho para o psicomotricista. Eu vou dizer a você que antigamente eu me prendia muito nessas idades. Sabe esses quadros que pega? E eu falava assim, não, tá normal. 1 ano e 3 meses, até 1 ano e meio ele vai andar. Mas eu comecei a perceber que essa criança, quando a gente demora a encaminhar, ela demora a evoluir. E muitas vezes, Bárbara, é só um arrumar dentro daquela casa que essa criança vive. É só organizar aquele ambiente que a criança está, né? O psicomotricista ele tem muito essa característica, né? De organizar o espaço, né? De organizar o momento que a criança está, com o espaço que ela consegue ser estimulada, vamos colocar assim. Então, eu oriento sim que essa criança vá para o terapeuta. Geralmente, essa mãe fala assim para mim, nossa, doutora, 3 sessões e recebeu alta, tá ótimo. Agora já tá até correndo. Será que essa criança, se não tivesse recebido o estímulo adequado do terapeuta, ele ia estar em 1 mês andando livremente? Eu te garanto que não, porque eu já passei por essa experiência no consultório e te garanto que não. Muito pelo contrário. Essa criança, quando ela vai ficando maior,
ela vai ficando com mais medo, ela vai ficando mais... a cobrança em cima dela, né? Começa a ficar muito grande. Porque aí a avó quer que ande, a madrinha pergunta se já tá andando, vira o assunto do grupo do WhatsApp da família e a criança não anda. E aí... E essa criança vai fazendo as compensações, né? Vai usando um monte de musculatura que não era para usar, porque tá todo mundo forçando o que não era para forçar. E aí vira ciclo. E a mãe tá achando que tá dando o melhor estímulo. Claro que ela tá achando. Ela não é capacitada para avaliar aquilo ali. Como eu também não sou, tá, gente? Eu sou capacitada para dizer, olha, ela precisa de uma terapeuta para organizar esse movimento. Né? Olha, faz assim, assado. Também não faço, Bárbara. Eu não sou capacitada para isso. E é uma coisa que eu respeito muito, 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 muito na minha vida. É a ética até onde eu vou e até onde eu não devo ir. Isso é muito importante na vida de qualquer profissional, né? É a mesma coisa um terapeuta fazer um diagnóstico médico. Não, ele não tem que fazer isso. Da mesma maneira que eu não posso fazer um diagnóstico ou instituir um tratamento fonoaudiológico. Aliás, eu fico danada da vida quando vem aquele questionamento do plano, que é para eu dizer quantas sessões de fono a criança precisa. Como assim? Como assim? Não sei. Papo para outra live isso, gente. Gente, o valor é só surreal, Vou dizer quantas sessões de fono essa criança precisa, gente. Não tem como. Então, os meus relatórios são relatórios grandes mesmo. Eu faço questão de escrever bastante. E não vem questionamento, porque não tem que vir mesmo. Porque eu não sou capacitada para isso. Ele não pode me cobrar uma coisa da qual eu não sou capacitada. Né? Então, a gente precisa respeitar esse quadrado de cada um. E isso é muito importante também para a evolução dessa criança. Né? Então, o andar, gente, ele pode acontecer até os 18 meses, sim. Mas a minha ideia é que se essa criança não está andando até 1 ano e 3 meses de forma boa, ou se pelo menos ela não demonstra já um grande interesse, um grande avanço nisso, eu indico terapia. Eu indico. Tem aqui, a Fabiola falou, aí vem aquela frase, cada um tem o seu tempo, que dá arrepio na gente, né? Opa, né? Cada um tem o seu tempo, mas essa frase puxa que eu falei, né? Atraso não é transtorno. Se você der o tempo da criança ad eterno, ela vai ficar atrasada sim. Mesmo se ela não tiver um transtorno. Então, cada um tem o seu tempo, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, né? A gente tem que ter muito cuidado. Porque quem perde o tempo é a criança, né? Então, cuidado com essa frase. Ninguém tá falando aqui que uma criança tem que falar maravilhosamente bem com 1 ano. A gente sabe, a gente estuda, a gente sabe que isso não é o normal para essa idade. Mas a gente precisa entender que eu não posso deixar essa criança sem falar 5 anos. Porque quem vai ter... Tem uma pergunta até sobre isso aqui. Falar um pouquinho sobre atraso de fala depois dos 2 anos. Opa, vamos lá, né? Papo para a segunda live. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, gente, fala, eu tô com a fono aí, que pode me ajudar bastante, né? Então, Bárbara, fala é um papo importante, né? Todas as vezes que eu vou fazer um post de fala, tem alguém que se ofende. E eu falo que eu não tô no Instagram para gerar nenhum tipo de polêmica, não tô no Instagram para infringir ética médica de jeito nenhum. Mas a gente que tem página profissional, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente posta. E tudo que eu vou falar e que eu vou postar no Instagram tem um embasamento científico do que eu tô falando, né? Então, a gente sabe que a tela eletrônica, o uso da tela eletrônica é o grande vilão de atraso de fala hoje em dia nas crianças, né? Eu tô falando de atraso de fala, não estou falando de transtorno que tem atraso de fala, tá, gente? Eu tô falando de atraso de fala simples, né? Bom, eu não sei se a Bárbara deve ter lido, claro, mas vocês que estão aí com a gente tem mais de 50 pessoas aí online com a gente, juntinho. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um estudo canadense feito em 2019 que analisou crianças com idade média de 1 ano e meio, tá? Essas crianças, elas eram submetidas a 30 minutos de tela eletrônica por dia. E a gente teve um resultado nesse estudo de que essas crianças tiveram um atraso em 2,3 vezes mais de fala em relação a crianças que não eram expostas a telas eletrônicas. Bom, artigo aceito e escrito não é para ser contestado. Existe um estudo que comprovou isso, certo?
A orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que essa criança não seja exposta a nenhum tipo de tela eletrônica até os 2 anos de idade. Bem, com isso nós temos essa orientação. Essa orientação não é nova, tá, Bárbara? Essa orientação já é bem antiga. A gente já sabe dessa orientação da SBP há muito tempo. E aí, a gente ganhou de presente, de graça, uma pandemia. A pandemia, eu acho que foi uma catástrofe na vida de todo mundo, mas eu acho que as crianças em plena idade de desenvolvimento da fala, elas tiveram um prejuízo muito grande, né? Então, a gente assistiu famílias tendo que se virar, né? Famílias que receberam um home office sem querer, famílias que receberam um desemprego, famílias, enfim, né? Foram várias situações diferentes e que essas crianças tiveram que ser terceirizadas. Aspas, por favor. Eu não estou brigando com ninguém de jeito nenhum, tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente passou a usar mais telas eletrônicas. Crianças foram submetidas às aulas online, né? Crianças ganharam de presente alguns problemas. Eu, por exemplo, tenho um filho de 12 anos que foi submetida de 1 às 6h30 na frente de um computador. Idem. A televisão assistia, mas eu sou chata pra caramba, então ele não ficava 6 horas de frente de uma tela de computador, de jeito nenhum. Ganhou um erro postural, ganhou 6 meses de RPG, ganhou uma alta e já está 2 semanas na frente do computador de novo. Então, assim, a gente terceirizou o estudo, a gente terceirizou para conseguir trabalhar, a gente terceirizou porque ficou sem babá, a gente terceirizou porque precisava procurar emprego. Então, gente, isso foi natural na vida de todo mundo. As pessoas não têm que se matar e se culpar, não por isso. Mas as pessoas precisam ficar atentas. Não dá para delegar uma criança uma tela eletrônica 2 horas por dia. Isso é um erro grande demais. E eu falo lá no consultório, olha, eu não vou te perguntar se você está expondo seu filho na tela eletrônica, porque eu sei que você está. Mas presta atenção, você está numa fase de desenvolvimento da fala muito importante. Se você botar essa criança de frente para uma tela eletrônica durante 2 horas, onde esse cérebro só repete, essa criança vai parar, ela vai evoluir. Né? É um caminho que a gente sabe. Porque não tem interação, né, Fernanda? Eu acho que é isso que é importante que as pessoas saibam. A tela, não é que a criança não esteja aprendendo nada. Alguma coisa ela está aprendendo, mas não tem interação. E a gente aprende por modelo linguístico. Né? Por isso que a gente precisa brincar, sentar no chão, contar história. A troca, gente, é muito importante. Se não tem troca, tem prejuízo. Então é como a Bárbara falou. Ela pode aprender que o vermelho é vermelho, que o rosa é rosa. Pode. Mas cadê a troca disso? Cadê a boneca que é rosa? Cadê a historinha da boneca rosa? Não tem. Então essa falta, essa troca, é que a tela eletrônica não permite. E aí a gente tem prejuízo. Isso é comprovado. Isso não é historinha, né? Mas eu comprei um joguinho para ela que ela vai interagir com o joguinho. Sim, é com o mesmo jogo, com as mesmas cores, com a mesma fala. Então esse cérebro entende como repetição e não deixa acontecer o desenvolvimento da fala, né? E aí é engraçado porque assim, eu já começo a perceber isso. A consulta de 1 ano e 3 meses, ela é crítica para isso, né? É aquela consulta que você fala, e aí? Como é que tá? Estamos falando alguma coisa? Ele fala a língua dele, né, doutora? Ele fala pra caramba a língua dele. Quando você vai ver, a criança tá balbuciando. Uma criança que não já saiu fala... daquela fase que era pra estar lá só quando bebê, né? Entendeu? Então, será que teve uma evolução? Será? A gente não tem como responder, né? A gente sabe que a evolução da fala, ela é progressiva. Não tem como não ser progressiva, né? Se não está havendo uma evolução progressiva, tem algum atraso aí. E, de novo, o atraso não é transtorno. E não é cada um tem o seu tempo. Existe o tempo que as coisas precisam acontecer. Porque senão a gente tem um atraso comprovado. E aí, mais uma vez, quem perde é a criança, né? Então, assim, falar de fala com a fono é difícil, né, gente? Vocês botaram aí
numa sinuca de bico. Mas é isso que a gente tem para falar de fala, né, Bárbara? Muito. Então, ele perguntou mais ou menos assim, a partir dos 2 anos, né? Depois dos 2 anos. Então, a referência que normalmente nós temos, aí eu vou falar como fono, é que com 2 anos a criança precisa estar fazendo frases curtinhas. Então precisa estar, mamãe quer, papai vem cá, dá água. 2 elementos. Então ela precisa primeiro estar se comunicando e estar falando, articulando essas pequenas frases. Aí de 2 anos a 2 anos e meio, esse vocabulário vai aumentando e aí, consequentemente, ela vai falando mais coisas e essas frases vão se alongando. É claro que ela ainda vai apresentar trocas fonéticas, então ela não vai falar água, ela pode falar água, né? Tem troca, mas você entende. Entende? Então, assim, de 2 a 3 anos, isso que seria o esperado. Com 3 anos, ela já tem que estar falando frases completas, com organização de pensamento, né? É um outro momento. É um outro momento. E isso não é difícil das famílias perceberem. É óbvio que vocês, muitas vezes, como família, vocês não vão saber, por exemplo, que uma criança de 2 anos ela tem que falar frases de 2 a 3 palavras. Mas se você for orientado a perceber isso, você vai saber me trazer de volta se ela está falando ou não, né? E aí que eu acho que entra a consulta de rotina. Porque é engraçado também, eu até brinco com isso, muitas vezes já brinquei, até no Instagram, você já deve até ter me ouvido falar isso. Muitas mães dão alta para as crianças com 1 ano de pediatra geral, né? Elas acham que depois de 1 ano, a criança só tem que ir no pediatra se estiver doente. Então vamos lá, não é não, tá? Deixa eu te contar, não é não, tá errado, né? Então a gente sabe que a criança até de 1 a 2 anos, ela deve ir ao pediatra pelo menos de 3 em 3 meses. Por quê? Olha aí a importância da gente avaliar a fala. Olha aí a importância da gente avaliar o motor. Será que essa criança já está escrevendo, já está segurando um lápis? Como é que tá? Ela está pintando? Ela tem interesse em outra criança? Ela ignora outra criança? Ela tem interesse em empilhar coisas? Como é que a gente vai saber? Que são os sinais de alerta. Exatamente. Como a gente vai perceber os sinais de alerta se você some com a criança? Não tem como saber. Não tem como saber. Infelizmente, não trabalhamos com adivinhação, né, Bárbara? Adivinhação a gente já faz. Mas... Muitos protocolos, né, Fernanda? Nossa, claro, gente. Adivinhar eu não consigo ainda. Não dá. Não dá mesmo. Mas essas consultas... Elas muitas vezes, essa criança tá ótima, pulando no consultório, gritando, mexendo em tudo. Ok, é para isso mesmo. É pra gente verificar se tá tudo ok, né? Então, nenhuma criança recebe alta do pediatra com 1 ano, gente. Isso é balela. Não existe isso. A criança, ela precisa ter um acompanhamento médico. Ela precisa de um pediatra para chamar de seu? Precisa. Ela precisa de avaliação do seu desenvolvimento? Precisa sim. Precisa, porque depois de 1 ano muita coisa acontece. Em 1 ano muita coisa não acontece também. E como é que a gente vai saber? Por isso até, Fernanda, que a gente fez questão de falar até os 3 para ver se isso entra na cabeça de todo mundo, né? Não é 1 ano e tá andando, tchau. Não é isso, né? É muito comum, mas é muito comum, muito comum. As mães, assim, às vezes, assim, deixou a consulta marcada, aí na confirmação, mas ele tem que ir com 1 ano e meio, ele tem que ir no pediatra. Não tá doente? Tá doente, tá ótimo. Ele não tá ótimo. Então, assim, gente, infelizmente, de novo, né? Não trabalhamos com adivinhação. A gente precisa ver a criança. A gente precisa entender que momento que ele está no desenvolvimento. A gente precisa conversar com essa criança. Muitas vezes a criança chora. Então, a gente precisa saber da família como está esse comportamento, como ele está na escola, já entrou na escola, não entrou, qual a opção de vocês. Mas isso tudo a gente precisa conversar em consulta. Então, não dá para assumir com a criança depois de 1 ano e aparecer 1 ano depois porque está com febre. Não dá. Não dá. Né? E não dá para botar na conta da escola, claro que a gente está em pandemia, mas também acontecia muito botar na conta da escola de que a escola vai perceber alguns desses sinais, porque também muitas vezes ela não vai. Não, gente. Ela não vai te encaminhar. É uma criança quietinha que entra na escola, fica lá, é bonitinha, não chora, não grita, não.
essa criança vai ser percebida? Não vai ser percebida. Ela vai ser percebida depois de um ano na escola. Não tem como ela saber, né? Então, eu acho que os pedagogos, eles têm grande comprometimento com a criança, né? Aliás, eu acho muito legal, a minha mãe é pedagoga e eu, de vez em quando, bato uns papos assim com a minha mãe e falo, mãe, será que dá? Não, não dá. Não dá. Não dá pra fazer. Não tem como. Uma sala com 15 crianças, a gente não tem como perceber um a um no andar ali. Você vai perceber um que sai muito da regra. Muito da regra. E aí, será que esse que saiu da regra tem um transtorno ou ele tem só um atraso? E o que tem só um atraso e não tem transtorno fica esquecido? Então é nisso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar, tô vendo a Ana aí, né? Somos pacientes das duas maravilhosas. Você que é maravilhosa, que segue tudo que a gente fala, gente. Assim, mãe assim é maravilhoso, né, Bárbara? Então, assim, com certeza. maravilhosa, né? Então, assim, essas consultas de rotina, a Mari tá aí, a Mari é mãe do Davi, que é um paciente meu desde a sala de parto, e a Mari é aquela certinha, sabe? Ela vai certinho as coisas. Mas, gente, se a gente não for assim, quem vai ser? Se a gente não for pelos nossos filhos, quem será? Responde pra mim. Não tem como a gente olhar pro mundo, gente, né? Não dá pra gente... infelizmente, quem dera eu pudesse lá, olha... mas não é assim, né? Cada um tem que ser responsável pelo que tem, né? E eu falo que, assim, maternidade... formar uma família, né? Paternidade, maternidade, tudo isso envolvido, requer responsabilidade, sim. Né? E a gente é responsável por eles, não tem outro jeito da gente pensar, não. Então, pra gente pensar mesmo nessa frase, né? Formar uma família requer responsabilidade. Botar uma criança no mundo requer muita responsabilidade, né? E a gente tem A doutora Juliana está falando que às vezes ela pede até para voltar antes de um ano, né? Quando já está crescendo. Isso faz total sentido, porque a gente percebe, assim, avaliação oftálmica, avaliação audiológica, né? Às vezes a criança não está falando porque não escuta bem, mas ela escutava. Mas nesse meio do caminho ela teve uma otite. Ou teve otite de repetição e aí de repente perdeu um pouco, né? E aí precisa realmente voltar, só que a família não dá conta disso e aí não volta. É a mesma coisa o uso de tela na questão visual. Exatamente. Né? E a quantidade de gente que não sabe, né? Que assim, eu tenho uma... engraçado que assim, eu acredito que deve ter outros pediatras aí, né? E cada pediatra se organiza de uma forma, né? Então, eu me organizo muito nas minhas consultas para eu não me perder. Então, por exemplo, eu sei que no meu protocolo de atendimento, eu faço um rastreio de exame oftalmológico, dentista, tudo que envolve a rotina daquela criança. Se essa criança for lá no consultório com febre, para eu tratar uma doença infecciosa aguda, eu não vou falar com essa mãe que ela está me devendo uma revisão oftalmológica. Eu vou falar isso com ela na consulta de rotina. Se ela não vai na consulta de rotina, se perde, né? Então isso se perde. Aí eu fico, bom, você esteve aqui há um ano atrás, onde eu te pedi os exames, lembra? Ih, doutora, mas eu não fiz não. Ela já está quase completando 2. Ela já está quase na hora de fazer o segundo. E aí eu falo assim, bom, ela está com otite, por exemplo. Eu já tive com ela 4 vezes na emergência e ela tomou antibiótico 4 vezes. Mas pra quê? Então não sei. Pronto, vai levar uma bronca. Não tenha dúvida que vai levar uma bronca. Como assim? Né? Como que vai pra emergência assim? Então, assim, vem cá, né? Olha só, esse paciente aqui é meu. Né? Então, assim, falo com o médico da emergência? Falo, porque eu tenho que entender o que está acontecendo. Porque senão depois como é que eu vou rever o consultório? Né? Então, esses pequenos detalhes, né, gente, é muito difícil da gente não ter isso documentado, porque quem vai perder essa criança? Se essas crianças forem tratadas quando elas vão para emergência, por um emergencista que está vendo, que não tem como acompanhar, ele vai tentar resolver o problema daquela criança. Né? Então, o cara tá errado da emergência? Não, ele não tá errado. Mas o seu pediatra tem que saber o que está acontecendo, porque senão a gente vai ter prejuízo lá na frente. Isso. Fernanda, a gente só tem mais 10 minutos. Nossa senhora, eu Olha falei como passar rápido. Oh, meu Deus. Eu falo demais. Quer falar um pouquinho desses sinais? Assim, você botou tanta coisa legal aí. Quero falar. Eu organizei aqui para eu não me perder, justamente para a gente poder falar para todo mundo. Então, olha só. Vamos lá.
Então, eu separei aqui, gente, para a gente falar um pouquinho sobre sinais de alerta para o desenvolvimento motor. Então, vamos lá. 2 meses, esse bebê não levanta a cabeça? Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? 4 meses, esse bebê não traz a mão para a linha média? Então, o que é isso? Só para explicar, porque a gente fala numa linguagem que a gente entende, as pessoas não entendem. Por volta dos 4 meses, o bebê perde um reflexo que a gente chama de reflexo do espadachim. Eu não sei se vocês sabem o que é. Então, o reflexo do espadachim é quando o bebê estica um membro em cima daquele espaço que você coloca ele de barriguinha para cima. Quando ele perde esse reflexo, ele traz a mão para a linha média. E o que é isso? A linha média corporal, esse bebê começa a se virar de um lado para o outro. Muitas vezes ele ainda não vai virar completamente, desvirar, mas ele já tem esse interesse. E aí eu sempre falo, né? Prestem atenção, é um sinal muito importante, inclusive, para a ocorrência de acidente. Que essa criança vira e cai com muita facilidade nessa idade. Não é incomum alguém me ligar desesperado que a criança caiu de não sei aonde, que o outro não sei aonde. Então, isso também faz parte da consulta de puericultura, tá, gente? Explicar acidentes mais comuns e prevenção de acidentes. Isso é muito importante a gente falar também nas consultas de puericultura. Muito bem, aos 6 meses, a gente espera que esse bebê já esteja trocando objetos de mão. Claro que às vezes pode cair, às vezes ele vai tentar e não vai conseguir, mas ao longo do 6º mês a gente espera que isso aconteça. Por volta de 9 meses, é um atraso, é considerado um atraso a criança que não senta sozinha e não rola. E é legal a gente falar isso, né, Bárbara? Porque tem criança que, por exemplo, com 6 meses e meio está sentado já. E tem criança que só vai sentar perto dos 8 meses. Então, entendem como a janela é grande? Mas existe um tempo que ela tem que estar sentando. E esse tempo é os 9 meses. Então, é isso que a gente precisa ficar atento. O que é atraso e o que é o tempo dele. Isso não é o tempo dele. Se ele não está sentando aos 9 meses, ele precisa de uma avaliação especializada. Tá? Bom, aos 12 meses, esse bebê que não sustenta o peso da perna, ele não fica em pé, ele não tem aquele interesse de permanecer ereto, é considerado um atraso. E um atraso bem importante, né? Bom, 15 meses, esse bebê não está fazendo movimento de pinça facilmente, ele não cutuca aquele brinquedo, ele não quer pegar aquele fio com o dedinho e tudo mais, é considerado um atraso. 18 meses, o bebê que não anda, olha o que eu falei, é considerado um atraso importante do desenvolvimento. E aos 24 meses, um bebê que não anda de jeito nenhum, obviamente, também é considerado um atraso importante. Bom, sinais de alerta por um atraso de desenvolvimento cognitivo. Então, presta atenção aí, preparem os bloquinhos e as canetas, né, Bárbara? Que é importante a gente saber isso. Então, cognitivo. Um bebê de 2 meses que não reage à voz. Então, um bebê que você fala com ele e ele, ó, tá com aquele olhinho de boneco, sabe? Aquele bebê que não tem reação a vozes. 4 meses, um bebê que não balbucia. Ele não tenta se comunicar, ele não faz uma troca de balbucio com você. Bebê não pode ser quietinho, né, Fernanda? Não, gente, pelo amor de Deus, o bebê que é um santinho, desconfia dele. Pede pro pediatra avaliar ele direitinho, porque não é legal. Bebê de 4 meses é levado. Qualquer coisa, qualquer ação tem uma reação. Você bota ele sentado, ele quer deitar. Ele bota ele sentado no seu colo, ele quer ficar em pé. Ele reclama, ele briga com você na língua dele. Então, é um bebê que já começa a ter ação e reação com você. Um bebê de 3 meses que não se vira em direção a uma voz nova, principalmente, né, Bárbara? Então, a gente está aqui conversando muito bem. Chega uma pessoa que ele não conhece falando, imediatamente ele procura, desconfia desse bebê. Um bebê de 9 meses que não balbucia consoante. Então é tão bonitinho quando eu vou examinar um bebê de 9 meses, tá aquela confusão lá. E aí começa o bebê, não fala aquele pedindo socorro, né? Desconfia desse cara. Esse cara tá precisando de um olhar um pouquinho mais específico. 12 meses, a criança que não responde ao seu nome ou não entende uma negativa. Isso também é legal a gente falar. Eu sei que está acabando o tempo, mas é legal a gente falar. A criança de 12 meses, entender o não quer desobedecer, tá, gente? Então, essa criança, ela entende que não é para mexer. E aí, ela até implica com você, bota a mão lá e olha para você, mas ela já entendeu que não é para mexer. Então, entender o não faz parte da vida. Mas obedecer é uma outra história, tá? E aos 35... Outra live.
36 meses, um bebê que não usa frases de 3 palavras, ele precisa de intervenção. Não esperem mais por isso, né? Bom, e alertas de uma interação social. Então, todo bebê, toda pessoa, gente, ela foi feita para interagir com outra. Se essa criança não tem uma interação social, desconfia dela, fica de olho nela. Então, aos 2 meses, um bebê que não namora rostos, eu não sei se todos já tiveram oportunidade, mas um bebê de 2 meses, ele te namora, ele fica ali vidrado em você, olhando, né? Ele não fixa o olhar, tem alguma coisa errada. Comece a prestar atenção com mais vontade para esse bebê, né? Um bebê de 4 meses que não sorri, tem alguma coisa errada. Um bebê que não interage com você, ele não sorri, ele não te procura, ele não faz graça com você, tem com certeza alguma coisa errada. E aí, Bárbara, só para dar uma resumida, né, para a gente não se perder mais, uma criança para a gente pensar em fala, né, que as pessoas gostam muito de tabelinhas, né, de fala. Então, olha só, uma criança de 1 ano, a gente já espera que essa criança tenha pelo menos uma palavrinha formada na cabeça, né? Então, ela já fala uma palavrinha bonitinho. Uma criança de 15 meses, ela tem um vocabulário de 3 a 5 palavrinhas feito na cabeça. Então, o que a Bárbara falou, muitas vezes ela não vai falar água, mas ela vai falar um água, ela vai falar um água, ela vai, né? Ela vai se fazer entender. Né? Uma criança de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, ela já tem um vocabulário, gente, de 6 palavras. 6 palavrinhas ela já usa perfeitamente. Ela já sabe como colocar essa palavrinha aí. Então não adianta... Com sentido. Olha, ele entende tudo, mas não fala nada. Bom, ele pode até estar se comunicando, fazendo a tal linguagem não verbal, né, Bárbara? Mas ele já tem que falar. Então, não se engane. Porque se você se enganar, quem perde é seu filho. Então, por favor, não se engane, né? Aos 2 anos, esse bebê, ele já começa, que já não é mais um bebê, é uma mocinha ou um rapazinho, ele já começa a fazer a formação de frases, né? Então, essa formação de frases de 2 a 3 palavrinhas acontece aos 2 anos. Precisa acontecer aos 2 anos, né? E aos 2 anos e meio ele fala, já sendo compreendido, e aos 3 anos, como a Bárbara falou, ele já fala basicamente tudo bem compreensivo, né? Ele já se comunica muito bem. Bem, dando continuidade à interação social, um bebê que não sorri ou não demonstra expressões aos 6 meses é um bebê que precisa de avaliação especializada. Aos 9 meses, ele não vocaliza nas conversas, então você fala, bebê, tudo bem? Ele fala um angu, agá, enfim, é uma criança que se comunica com você, né? Aos 12 meses, esse bebê não demonstra ligação nenhuma com o cuidador. Então, se ele vem pro meu colo, se ele vem pro da Bárbara, se ele vai pro da mãe, para ele é a mesma coisa. Não tá legal. Não tá legal. A criação de vínculo, ela já existe. Passa pela fase do estranhamento. Precisa passar por essa fase, né? Essa fase, ela é muito clara. A mãe diz pra gente, ele tá um grude em mim. Ele não consegue sair. Se você pegar ele, ele chora, se joga no chão. Enfim, isso é normal para essa fase, né? Aos 24 meses, uma criança que não faz contato visual. Então, você chama ele, você conversa com ele, ele não olha para você. Ele não olha, ele evita o contato visual. E uma criança que ignora crianças, tem alguma coisa errada. Criança ama criança. É algo encantador, né? No mundo pediátrico que eu falo. Gente, é sofrido para mim. Eu tenho uma recepção no consultório, Bárbara, grande, né? Você conhece lá. E a minha recepção é uma recepção que tem muito brinquedo. E são muitos brinquedos educativos que um ensina para o outro e tal. E desde que começou a pandemia, aliás, um pouquinho antes, um pouquinho quando começou essa história de coronavírus, eu tirei tudo. Menina, assim, a cara de frustração das crianças quando entram no consultório e não tem o brinquedo para interagir com outra criança, é algo assim... Gente, é triste demais, é muito triste, assim, é de cortar o coração. Porque eles entram me perguntando cadê o carrinho que fazia barulho, cadê o livro que ensinava o som dos bichinhos. Então, assim, realmente é de cortar o coração.
Mas E essa interação não é interação também só bonitinha e idealizada, né, Fernanda? Que isso fique bem claro. É o puxão de cabelo, é o tirar o brinquedo, é o empurrar, é tudo isso. Interagir de alguma forma. Isso é reação, né? A cada ação tem que ter uma reação. Seja boa ou ruim, tem que ter uma reação. A criança que está te devolvendo alguma coisa, ela está interagindo com você de alguma forma, né? Acho que a gente falou tudo, né? Meu Deus do céu. Acho que sim. Olha, tiveram algumas perguntas muito pessoais. No início da live nós falamos que não iríamos fazer estudo de casos específicos. Então, assim, olha, a Ju Pires pediu dica para a mãe. Então, assim, Ju Pires, olha, a gente não vai dar aqui, mas eu prometo que se você me mandar um direct, a gente conversa por direct, tá bom? Uma mãe, a Viviana, tem um bebezinho de 5 meses que tem trissomia 21, síndrome de Down. E aí ela falou que tá com 5 meses, mas tem questões sérias, né, cardíacas, congênitas, e aí pediu vai operar ainda com 6 meses. O questionamento dela perdeu muito tempo de estimulação, né, porque não fez nada até agora? Assim, é óbvio que dentro de tudo isso aí, a gente tem as condições que permitem ou não uma estimulação precoce, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma criança cardiopata, ela tem limitações por conta disso. E as crianças com síndrome de Down, é tão bonitinho que eles interagem tão bem com a gente quando eles começam a receber o estímulo correto, que eu acho que você não vai ter problemas, né? É óbvio que a gente vai ter que encontrar onde essa criança está no atraso e trabalhar em cima disso. Eu acho que é basicamente isso, Bárbara. Isso, exatamente. Até porque nesse primeiro momento tem que ganhar peso, é sobrevivência. Mas nada impede que você cante música, que você converse, né? Que essas expressões, isso tudo. Eu tenho um paciente... Fala. Eu tenho um paciente de síndrome de Down que foi cardiopata, graças a Deus operou e tá lindo e maravilhoso e tal. E que é um paciente que a mãe é muito, assim, né, por total dedicação, é uma criança que canta lindamente, que aponta, que, enfim, dentro daquele momento que ela podia ali fazer o que ela podia, foi muito legal e essa criança respondeu super bem depois. Então, acho que pensar no que a gente tem para resolver agora e depois correr atrás e adequar essa criança. Não, né? pense que está perdendo, né? Tira da cabeça que está perdendo tempo. Aí, né? E a Kellen falou que tem um bebezinho de 1 ano e meio que já está falando frasezinhas com 3 palavras. É isso aí, Kellen. Ótimo. Então ele tem de 1 ano e meio a 2 para ir aumentando esse repertório dele. Vai incentivando. Kelly, pra caramba, porque meus filhos com 1 ano e 3 também falavam. Acho que a gente que fala tem essa facilidade, né? Deixa eu dar só uma dica rapidinho, Bárbara, que eu me lembrei agora. Vamos lembrar... A gente não caiu, Fernanda. Vamos ficar mais 10 minutinhos, porque não derrubaram a gente. Ou mais 10 minutos pra mim, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A pandemia trouxe pra gente um acessório que ainda vai ficar por muito tempo, que é a máscara. E a gente sabe a importância da máscara diante da pandemia, diante da transmissão, né, do vírus e tudo mais. Então, só um adendo, assim, entendam que a criança precisa ver a gente falar. Então, é difícil, por exemplo, no consultório, eu tenho percebido isso, principalmente com as crianças mais velhas depois de 1 ano, elas procuram da onde está vindo aquele som que está vindo de mim, que elas não conhecem com tanta frequência essa voz. E aí eu falo para as mães assim, olha, em casa, quando vocês estiverem sozinhos, falem, cantem, olhando para essa criança. Essa criança não tem... As crianças de pandemia, gente, vão ter esse prejuízo por muito tempo. Elas não veem pessoas falando na rua. Eu vou ali dar uma volta. Eles não veem isso. Eles veem pessoas de máscara o tempo inteiro. Então, precisa ver falar, articular, né? A dicção é importante ser assistida também, né, Bárbara? Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho percebido isso. Que as crianças não veem. Estão reagindo a estímulos pela voz só. Elas não veem mais a gente brincar com eles articulando, né? Então, eu acredito que isso ainda vai ter prejuízo a mais, né? A gente brinca que a gente tem que dar pistas visuais e auditivas. Então, a criança ela não aprende só pela audição, ela aprende também pela visão. Então, por isso que a gente faz tantos exercícios e mímicas, dar beijo,
Fala. Uma coisa bacana também, Fernanda, que eu acho importante a gente estar orientando para quem tem filho pequeno, que eu acho que a grande maioria aqui, é estimular fala e linguagem não é falar várias coisas ao mesmo tempo. Então, com criança pequena, a gente precisa falar poucas coisas repetidas vezes. Então, se você está conversando, né, sobre os animais da fazenda, não adianta você falar, olha aqui o cachorro. Você sabe que a mamãe teve um cachorro que se chamava Mel? Ai, mamãe tem tanta saudade de Mel. Ah, quando você crescer, eu vou comprar um cachorro para você. Não. Mas cadê o cachorro? O cachorro que faz au-au. E dá um tempo, é turno de fala. Fala, espera, porque a gente percebe também, Fernanda, isso. Muitas mães chegam, muitas famílias, né, que aqui também tem pais, chegam no consultório e falam que estimulam, mas falam demais e não dão um tempo de espera do filho responder. É igual os livros. Né? E a criança precisa desse tempo. Não dá para pegar um livro, gente, de uma história gigante para uma criança pequena. O livro de criança pequena é livro de historinha curtinha. É um livro que vai ter repetição mesmo, você vai ler várias vezes, vai falar o som daquela princesa, daquele animal um monte de vezes. Então, isso é livro de criança pequena, né? Não dá pra você resolver ler Harry Potter, gente. Não é por aí. Não é esse o momento, né? Eu acho que é isso, gente. Olha, as considerações que estão aqui são elogios, né? Afirmação, de uma certa forma, do que você falou, concordando. Essa questão da máscara realmente é uma questão que está prejudicando, sim, né? Inclusive, nós adultos, a nossa voz está prejudicada por conta do uso de máscara, né? Nós estamos tendo que repetir tudo que a gente está falando porque o outro não entende, né? Tá abafando, enfim. Mas eu acho que a gente conseguiu responder tudo, felizmente. Eu queria agradecer, chegamos no final. Né? Que pena, uma aula maravilhosa. Muito obrigada, Fernanda. Sim. Feito para agradecer aí em público, né, a toda a equipe do Estímulo Psicomotor. Vocês são muito maravilhosas. Eu agradeço muito, muito, muito todos os dias eu ter ao meu lado. Eu falo que eu tenho muita sorte de ter pessoas do meu lado que trabalham como eu imagino que o trabalho deva ser feito. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por cada terapeuta que chega e cada terapeuta que eu consigo dividir um paciente. Cada pessoa que chega até mim, eu sou realmente uma pessoa muito abençoada e vocês fazem parte disso. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pelas divisões de pacientes, pelos relatórios, pelas trocas, pelos áudios, pelas mensagens do WhatsApp. Vale tudo, É verdade. Vale tudo. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada aí. A gente teve uma audiência bem grande, live, né? E muito obrigada. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação de todos. A gente sabe que é difícil, né? Assim, já é de noite, todo mundo trabalhando, mas a gente aposta que compartilhar a informação é necessário, né? E que bom que a gente está aqui, é isso que a Fernanda falou, para dar certo a gente precisa estar junto. Então, juntos nós somos mais e mais fortes, com certeza. Quando a gente fala de infância, a gente fala de família, a gente fala de escola, a gente fala de médico, terapeuta. E se a gente não tiver esse momento de compartilhar, de dividir, a gente está fadado ao fracasso. Né? Então a gente realmente precisa dividir, trocar. Não existe certo e errado, existe o que é possível. Né? A gente às vezes puxa a orelha assim, mas ao mesmo tempo a gente... Né? A Laura estava falando aqui, a Laura é psicóloga, né? Humanizar, porque é isso, a gente precisa dar colo, mas a gente precisa também mostrar esses sinais que não dá para perder tempo. Né? Com certeza. É isso, então, gente. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos encerrar. Beijo, gente. Boa noite. A live vai ficar gravada para quem perguntou. Tá bom. Beijo. Tá bom? Tchau, beijo. Obrigada, Fernanda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.